ataques inesperados, um comportamento nunca antes vistos, rumores de uma besta amaldiçoada ou um urso banhado em raiva. Seria ele um animal evoluído, devorador de homens, ou uma maldição colocada sobre uma vila? Esse é o Ordinário, e hoje veremos a história real do urso de Mysore. E se você curte esse tipo de conteúdo, já curte também esse vídeo. Lembre-se de nos seguir em nossas redes sociais e se segurar na cadeira para conhecer a história desse urso. Clique no like e vamos nessa! No sudoeste da Índia, um urso fez pelo menos 12 vítimas humanas em pouquíssimo tempo. Mais de 3 foram as tentativas de parar o animal, mas seu comportamento inesperado gerou medo e fracasso durante as caçadas. O urso de Mysore virou uma lenda urbana contada até os dias de hoje na região. Mas infelizmente, essa história é real e foi um verdadeiro pesadelo na época. 1957, Mysore, Índia. O estado de Mysore é localizado no sudoeste da Índia, e ao redor da cidade que leva o mesmo nome existiam pequenas vilas compostas principalmente por agricultores. Naquela região é comum se avistar ursos beiçudos, também conhecidos como urso preguiça ou urso indiano. Não são ursos tão grandes se comparados com os ursos pardos, por exemplo. Um urso beiçudo macho pode atingir 195 kg e medir de 1,40 m a 1,88 m de comprimento. Sua cernelha é de aproximadamente 90 centímetros. Esses ursos são conhecidos por sua disposição de entrar em confronto com qualquer outro animal, até mesmo com tigres, sendo considerado a espécie de urso mais agressiva que temos atualmente. Por viverem próximos a locais muito populosos, é comum que ocorram ataques a humanos. O que não é comum é que esses ataques sejam fatais, e muito menos que esses humanos virem o jantar do urso beiçudo, já que a carne é a menor parte da sua dieta. Ursos beiçudos se alimentam principalmente de insetos, plantas e mel. O primeiro ataque aconteceu nas colinas próximas à vila, que é território de ursos. Um aldeão que estava caçando com seu filho o jantar daquele dia foi atacado por um urso beiçudo, o maior que ele já tinha visto. Ao avistar o urso, a uma certa distância, o aldeão e seu filho decidiram recuar, já que eles não tinham experiência em caçar animais de grande porte. Mas para sua surpresa, o urso os viu e os seguiu até conseguir atacar o homem, que por sorte sobreviveu. Porém, o seu rosto ficou desfigurado, ele teve o nariz arrancado pelas garras do urso. Daí por diante, os ataques ficaram cada vez mais frequentes na região, até que a primeira vítima fatal foi feita. Um homem que colhia hortaliças aos pés da colina. Ele foi encontrado sem o seu rosto e com o corpo parcialmente comido. Geralmente, esse tipo de urso ataca no rosto, usando suas unhas e mordidas para espantar seu predador. E quando caça pequenos animais, como aves, por exemplo, o ataque tende a ser no rosto. E aparentemente era da mesma forma que ele estava atacando os humanos. A ousadia do urso aumentava e os ataques cada vez mais próximos da aldeia. As pessoas que sobreviviam levavam com elas sequelas. Perdiam um dos olhos, o nariz, parte das bochechas e tinham no rosto a representação da fúria desse animal. O governo local tomou conhecimento da situação depois que a segunda vítima fatal foi feita. O comportamento do urso chamou a atenção das autoridades, porque nunca antes tinha sido registrado um urso beiçudo se alimentando de humanos. Veja, ataques de ursos aconteciam, mas não dessa magnitude de violência. Geralmente as pessoas saíam com lesões musculares pelo corpo, devido às garras do urso, mas sobreviviam. Eles atacavam e corriam, mas um urso que dilacerava o rosto das vítimas e depois comia parte do corpo, isso nunca tinha sido registrado até então. Foi aí que teorias começaram a ser levantadas. Primeiro, o governo alegou que os ataques eram uma questão territorial e que não queria nenhum aldeão nas proximidades da colina. Porém, quando os ataques começaram a ser bem próximo da vila, essa teoria foi descartada. Depois da terceira vítima fatal, as autoridades alegaram que era uma ursa com filhotes e que isso estava fazendo dela muito agressiva.
Porém, sobreviventes dos ataques descreviam um animal muito grande para ser uma fêmea e ninguém teria avistado nenhum filhote. Por fim, alegaram que o urso estava possuído por um gênio que queria uma donzela da vila e por isso estava atacando os humanos como uma forma de maldição por não ter conseguido a donzela. Boatos dizem que algumas pessoas chegaram a cogitar a hipótese de colocar uma jovem virgem na colina como uma forma de oferenda para acalmar a fúria do animal. Muitos caçadores ficaram sabendo da história e chegaram na vila para abater o urso amaldiçoado. O número de vítimas fatais já estava em 12, todas encontradas sem o rosto e pelo menos 3 delas com seus corpos comidos. Caçadores vindos de todos os cantos começaram a organizar a busca e caça pela besta que estava tirando a paz da região. Porém, eles falharam miseravelmente. Até que Alan Butts, um morador de um sítio nas redondezas, enviou um cartão postal para um amigo caçador, Kennedy Anderson, o pedindo para vir até sua casa, já que o seu filho de 22 anos tinha sido executado pelo urso enquanto colhia figos. Kennedy Anderson era um escocês que se estabeleceu na Índia e encontrou na caça um modo de vida. Ele registrava todas as suas aventuras em selvas da Índia em seus diários. Ele foi até o local atendendo o pedido do amigo e, de acordo com registros em seu diário, ele precisou de 3 tentativas para conseguir pegar o urso. Acreditando que seria uma caçada simples, Anderson levou pouca roupa e um rifle. Ele caminhou durante toda a noite nos locais em que o urso costumava aparecer, porém não encontrou nem sequer rastros do animal. Anderson decidiu retornar à sua casa e pediu ao amigo para ser avisado caso o urso aparecesse. Passado um mês, o urso atacou 2 trabalhadores de uma madeireira, um deles fatalmente. A madeireira ficava localizada no lado oposto da colina. Tudo indicava que a movimentação para caçar o urso o teria feito mudar de território. Anderson foi chamado e dessa vez ele levou 4 ajudantes, mas a mata ficava cada vez mais fechada e os ajudantes não quiseram continuar, deixando Anderson sozinho. Mais de 1h30 de caminhada pela selva e Anderson viu uma outra vítima. Se tratava de outro caçador que tinha sido atacado pelo urso e estava em suas horas finais. Anderson socorreu o homem e o levou até o acampamento dos seus ajudantes, que o levaram para ser socorrido, infelizmente sem sucesso. Anderson não conseguiu continuar a caçada ao urso naquela noite, pois torceu o tornozelo pouco depois do acampamento e precisou recuar mais uma vez. Mas Anderson não foi embora, imobilizou seu tornozelo e no dia seguinte foi atrás da fera. Ele localizou o abrigo do urso e ficou parado ali das 5 horas da tarde até as 11 horas da noite, quando ouviu o urso se aproximar. O urso parou para comer raízes e foi quando Anderson iluminou o animal com seu lampião e atirou bem no peito do urso, dando fim aos ataques. Acredita-se que o urso de Mysore tenha feito de 12 a 15 vítimas fatais. Anderson acredita que o urso tenha desenvolvido tal comportamento, pois provavelmente ele teria sido atacado por humanos. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia essa história ou se você sabe mais algum detalhe sobre ela. Aqui no canal temos outros vídeos com temas parecidos. Aproveita e já faz uma maratona no ordinário. Obrigado por assistir, fui!